Olá, caro estudante! Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Matemática para Vestibular. Nossa aula é uma aula de física que vai abordar as leis de Newton, só que agora nós iremos também utilizar a força-peso, tá? Então, a nossa primeira questão da aula diz assim o seu enunciado. No arranjo experimental da figura, não há atrito e o fio tem massa desprezível. Adote G igual a 10 metros por segundo ao quadrado e determine a aceleração do corpo A e a tração no fio. Então, olha só, primeiro, essa aceleração do corpo A é a aceleração que vai mover todo o conjunto, ok? Então, para que eu possa determinar esta aceleração, eu preciso utilizar aqui a segunda lei de Newton, que diz que a força resultante é igual ao somatório das massas vezes a aceleração. Aí, a força resultante que move todo esse sistema é a força-peso que está aqui, ó, que vai puxar esse bloco B para baixo. Essa força-peso de B. O peso, ele é calculado, o peso ele é uma força, diferente daquilo que nós costumamos falar que a gente, quando sobe na balança, a gente sempre diz, né, nós vamos nos pesar. Na verdade, quando a gente sobe numa balança é para medir a nossa quantidade de massa corpórea do nosso corpo. Mas o peso em si é uma força. O peso, ele nada mais é do que o produto da massa do corpo vezes a gravidade terrestre. Aí, como nós estamos nos referindo ao bloco B aqui, essa massa aqui, ó, eu vou considerar como sendo a massa do bloco B. Então, o peso do B ele vai ser igual à massa de B, que vale 3, vezes a gravidade da Terra, que foi dado, que é 10. Então, esse peso vai valer 30 newtons. Tranquilo? Então, a força resultante vale 30 newtons. Aplicando agora a segunda lei de Newton, nós vamos ter aqui, ó, 30 é igual ao somatório das massas, ou seja, 2 mais 3, vezes a aceleração que move esse sistema. Então, vai dar 30 igual a 5A. Basta agora dividirmos esse 30 pelo 5. E aí nós vamos encontrar a aceleração valendo 6 metros por segundo ao quadrado. Ok? Então agora, para calcularmos a tração, aí a tração, eu posso, para calcular a tração, isolar tanto o bloco A e verificar o que acontece no bloco A, ou eu isolar o bloco B. Então nós vamos isolar os dois blocos e nós vamos ver o que acontece nos dois blocos. Então, eu vou isolar aqui o bloco A. Então, eu vou botar aqui o A, tá? Aqui o bloco A, tranquilo? Nós vamos usar aqui, ou melhor, nós vamos analisar aqui quais são as forças que estão agindo no bloco A. Bom, aqui no bloco A só existe uma força que está agindo sobre ele, que é a força de tração, que vai puxá-lo para cá. Por que vai puxá-lo para cá? Porque aqui no nosso desenho a força-peso é a força que move todo o sistema, é a maior força que tem aqui. Então, significa que a força-peso ela puxa para baixo. Então, o bloco B vai descer, obviamente que o bloco A será arrastado. E arrastado nesse sentido que você está vendo aqui. Então, a resultante das forças que agem no bloco A é a própria tração.
No bloco B, o bloco B ele estava pendurado assim. O bloco B, você tem a força-peso puxando ele para baixo, assim, e você tem pela terceira lei de Newton, né, ação e reação, forças de sentidos opostos, você tem a tração que puxa ele para cima. Então, entre eu trabalhar com o bloco B, que eu tenho duas forças agindo, e eu trabalhar com o bloco A, é mais fácil eu trabalhar com o bloco A. Então, eu vou apenas utilizar o bloco A. Ah, mas professor, se eu quisesse fazer com o B, eu encontraria o mesmo resultado? Sim, você também encontraria o mesmo resultado. Mas vamos fazer aqui com o bloco A. Para isso, eu vou colocar aqui, ó, força resultante, é a própria atração, vai ser igual a massa de quem? Do bloco A, já que eu estou me referindo apenas ao bloco A, vezes a aceleração. Então, a tração vai ser igual. Quanto vale a massa de A? 2. Quanto vale a aceleração? 6. Então, a minha tração vale 12 newtons. Tranquilo? Então, está aqui o valor da tração e está aqui o valor da aceleração. Ó, desliga do canal não, tá? Desliga não que a gente ainda tem mais 2 exercícios para resolver aí juntinho para você ficar bem craque nessa matéria de física. Ó, é vapt-vupt, é rapidinho, como diz o professor Raimundo. É só o tempo da gente beber uma água. Vamos lá. Então vamos aí para a segunda questão da nossa aula, que diz assim o seu enunciado. No arranjo experimental da figura, não há nenhum atrito e o fio tem inércia desprezível. A força F, ela é de 600 newtons. Adote G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Determine aceleração no corpo B e atração no fio. Então, veja só, é o mesmo problema, só que agora nós temos uma força F que vai puxar o bloco A no sentido contrário à da tração do fio. Então, vamos lá. Primeiro, vamos colocar aqui a força peso de B, tá? Vamos colocar aqui a força peso que puxa ele para baixo. A força peso de B é igual a massa de B vezes a gravidade. Então, esse peso de B, ele vai valer a massa de B, que vale 20, vezes a gravidade, que vale 10. Então, o peso de B vale 200 newtons. Tranquilo? Ok. Então, agora vamos aplicar aqui a segunda lei de Newton. Para isso, primeiro vamos utilizar, ou melhor, vamos calcular qual é a resultante das forças que está agindo aqui nesse sistema. Então, nós vamos colocar aqui a força resultante é igual a força F menos o peso de B. Professor, por que a força resultante é F menos o peso de B? Bom, primeiro é que elas possuem sentidos opostos, por isso que eu tenho que fazer uma somado com o oposto da outra. E segundo que a força F, ela é maior que a força peso de B, tá? A força F vale 600 newtons. Então, por isso que tem que ser F menos PB. Então, agora eu vou colocar a segunda lei de Newton aqui. Resultante igual somatório das massas vezes a aceleração. Então, vai ficar assim, ó. F menos peso de B é igual ao somatório das massas vezes a aceleração. Então, nesse caso, vai ser 600 menos 200 igual ao somatório das massas, que é 20 mais 80 vezes A.
Então, isso daí vai dar 400 igual a 100A. Olha, veja que tem 2 zeros dos dois lados da equação. Então, esses zeros aqui, ó, eles não mais nos pertencem. Logo, a aceleração vai ser de 4 metros por segundo ao quadrado. Aí já encontrei a aceleração. Agora, para eu achar a tração no fio, eu posso isolar ou o bloco A ou o bloco B. Se eu isolar o bloco A, vamos colocar o bloco A aqui. Aqui está o bloco A. No bloco A, eu tenho a força F que puxa ele para cá. Eu tenho a tração que puxa para cá. Nesse caso, como a força F é a maior força, então a resultante aqui, ó, no bloco A vai ser F menos a tração, tá? F menos a tração. Agora, aqui, se eu pegar o bloco B e colocar aqui, vamos botar aqui o bloco B. Eu tenho a força peso de B, que está puxando ele para baixo, e eu tenho a força de tração, que puxa ele para cima. Só que nesse caso, o bloco B, ele vai subir, tá? Esse bloco aqui, ó, ele sobe. Então, se ele sobe, significa que a tração ela é maior, tá? Que o seu peso. Então, a resultante no bloco B vai ser a tração menos o peso de B. Então, eu vou colocar aqui, ó, T menos PB é igual a massa de B vezes A, tá? Então, vai ficar assim, T menos 200 é igual a massa de B, que é 20, vezes a aceleração, que é 4. Então, vai dar T igual a 200, que eu passei esse menos 200 para o outro lado, ele foi positivo, mais 4 vezes 20 dá 80. Então, a tração vai ser de 280 newtons. Esse é o valor da nossa tração. Tranquilo? Então, ó, fica ligado aí que para encerrar a nossa saideira tem mais uma questãozinha aí que envolve esses bloquinhos. Então, vem comigo e não perde o foco. Então, vamos aí para a nossa última questão da nossa aula, que diz assim o seu enunciado. Na situação indicada na figura, os fios têm inércia desprezível e passam pelas polias sem atrito. Adote G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Determine a aceleração do conjunto, a tração no fio que liga A até B e a tração no fio que liga B até C. Então, vamos lá. Primeiro, aqui nesse problema, nós temos o peso de A. Vamos colocar aqui o peso de A. O peso de A que vai puxá-lo para baixo, tá? E aqui nós temos o peso de B, peso de C, perdão, que também vai puxá-lo aqui para baixo. Só que o A, ele é mais pesado do que o C, tá? O peso de A é a massa de A vezes a gravidade. Então, o peso de A, ele vale 20 vezes 10. Isso aí vai dar 200. O peso de C, ele já vale 10 vezes 10, que é a massa de C vezes a gravidade. Então, o peso de C vale 100 newtons. Então, a força resultante que vai agir aqui nesse sistema vai ser o peso de A menos o peso de C, já que
o peso de A ele é mais pesado, né? Ele é maior que o peso de C. Tranquilo? Então, agora eu posso fazer o cálculo da segunda lei de Newton. Força resultante, que no caso vai dar o peso de A menos o peso de C, é igual o somatório das massas vezes a aceleração. Peso de A, 200, peso de C é 100. O somatório das massas é 20 mais 10, que vai dar 40. Então, 200 tira 100, dá 100, igual a 40A. Aí veja que nós temos aí um zero em cada lado da equação. Então, a gente cancela esse 1 zero aí. E aí nós vamos ter 10 dividido por 4. Então, a nossa aceleração vai dar 2,5 metros por segundo ao quadrado. Esse é o valor da nossa aceleração. Agora nós vamos calcular as duas trações que nós temos aí nesse problema. Então agora nós vamos calcular as duas trações que nós temos aqui nesse problema. A primeira é essa daqui, ó, que vai ligar o bloco A ao bloco B, que eu vou chamá-la de tração 1, tá? E a segunda é essa aqui, que vai ligar o bloco B ao bloco C, que eu vou chamá-la de tração 2. Tranquilo? Então, ok. Lembrando que aqui nós temos o peso de C, né, que puxa o C para baixo. E também temos o peso de A, que também puxa ele aqui para baixo. Só que aí, olhando o primeiro caso, o A, ele desce, esse bloco aqui desce. E esse bloco aqui, ele sobe. Então, no primeiro caso, o peso de A ele é maior que a tração 1. Então, vai ser peso de A menos a tração 1 é igual a massa de A vezes a aceleração, que ali estamos referindo-se ao bloco A. O peso de A vale 200, a tração 1 eu não sei quanto vale, e a massa de A vale 20, a aceleração 2,5. Aí vai dar 200, 20 vezes 2,5 dá 50, que passando para o outro lado vai como menos 50, igual a tração 1. Então, a tração 1 ela deu 150 newtons, tá? Esse aqui é o valor da tração 1. Agora, a tração 2, como o C vai subir, então a tração 2 ela é maior que o peso de C. Então, vai ser tração 2 menos o peso de C é igual a massa de C vezes a aceleração. A tração 2 é o que eu vou descobrir. Peso de C vale 100, massa de C vale 10 e a aceleração vale 2,5. Passando esse menos 100 para o outro lado, ele vai como positivo. 100, 10 vezes 2,5 vai dar 25. Então, a tração 2 deu 125 newtons. Tranquilo? Então, ó, ficou aqui mais uma aula de física do canal O Matemática para Vestibular. Eu espero aí de coração que você tenha gostado da nossa aula, tá? Essa foi a primeira aula que nós fizemos com a nossa nova mesa digitalizadora, então eu espero que de coração você tenha gostado da aula. Dá aquele joinha maneirão aí no vídeo e compartilha esse vídeo aí com os seus
amigos aí que vão prestar vestibular para o Enem também, tá? Inscreva-se no canal, inscrevendo-se aí no canal, você vai sempre ficar por dentro aí das novidades do nosso canal. Não esqueça também de acionar aí o sininho, tá? O sininho aí do nosso canal, que você acionando o sininho, você vai também ser notificado todas as vezes que postarmos um vídeo novo. Agora, se o teu intuito é aprofundar os teus conhecimentos em matemática, você deve estar vendo aqui à sua esquerda tem um link para você dar um clique nele. Basta você dar um clique nesse link aí e você vai conhecer o nosso curso de matemática também, tanto para o Enem quanto para o concurso da ESA, tá? Fiquem com Deus, um grande abraço e até a nossa próxima aula, seja de física ou de matemática. Tchau, tchau, fui!